fora do estado e até por isso esses jogadores ficavam nesse alojamento provisório e estavam de folga. Olha, Calheiros, imagina, né, se não fosse um período de férias, né, um período de folga. Pois é, então, teria sido está vendo um parente falando por aí. Qual era a preocupação da senhora quando veio para cá? Não, minha preocupação não é preocupação, é prestar solidariedade mesmo às mães que poderiam estar aqui e as que estão longe, né, para buscar informação e para passar para elas. Mas assim, o meu pensamento, a tristeza é que assim, meu filho poderia ser mais uma vítima. Porque se a gente não optasse, eu e meu esposo, de vir morar aqui perto, meu filho também estaria alojado. Eu também seria uma mãe também aqui. Mais tristes ainda do que eu já estou. A senhora disse que o filho da senhora ainda está dormindo, talvez nem saiba da notícia. A senhora já sabe como preparar o filho da senhora para dar essa notícia? Eu vou agora para casa, né, ver se meu marido já não fez isso, senão a gente junto. Eu vou esperar acordar, não vou acordar. E falar que tem uma notícia muito triste. A senhora conhecia as vítimas? 3 delas, sim. Quem são os 3 que a senhora conheceu? Gente, só uma coisa, eu só confirmei o nome ali do Christian, os outros não, mas seria o Samuel e o Jorge. Christian era o goleiro? Isso, Christian é o goleiro. Qual é o nome da senhora? Mário Contador. A Delícia, Damasceno da Silva. E mãe de quem? Diego Damasceno dos Santos. Muito obrigado. A idade do Diego? 15 anos, mas é sub-16, ainda vai fazer 16 anos. Joia, muito obrigado. O Richard, a senhora falou, goleiro, foi convocado para a seleção... O Christian, que a senhora falou, foi convocado para a seleção junto com o filho da senhora. Sim, sim. A seleção brasileira, para fazer o treinamento na granja, passaram uma semana lá. Seria o Christian, que a senhora não... Então, mais o depoimento da mãe de um dos jogadores das categorias de base do Flamengo. Para sorte dela, o filho dela não estava alojado aqui no momento do incêndio, mas está aí a confirmação dessa mãe, que uma das vítimas, o Richard, está aí entre as vítimas fatais e também goleiro da seleção brasileira, que foi convocado aí em dezembro, segundo essa mãe, junto com o filho dela, né, que escapou, mas o filho dela também foi convocado. Ela disse há pouco pra gente que conhecia todo mundo aqui, todos os garotos eram amigos do filho dela, então fica aí o depoimento dessa mãe, viu, pessoal? Legal, obrigado, João Ventura. Já a gente volta aí ao CT Ninho do Urubu com outras informações. Já estabelecemos o contato com o presidente do Fluminense, Pedro Abad, mas antes uma informação importante. Acompanhando aqui o depoimento de um funcionário de um condomínio vizinho ao CT Ninho do Urubu, e ele afirma ter visto uma explosão nesse alojamento por volta de 5 horas da manhã. E depois, realmente, muitas chamas nesse alojamento. Quando o Corpo de Bombeiro foi acionado, por volta de 5h17, as primeiras viaturas chegaram por volta de 5h35 da manhã. Mas, enfim, de acordo com esse funcionário, que a gente vai tentar identificar também, de um condomínio vizinho ao CT Ninho do Urubu, houve sim uma explosão no alojamento. Vamos aguardar outras informações apurando aí essa situação. Presidente Pedro Abad, eu imagino, o senhor está em deslocamento para a sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, presidente? Temos uma reunião às 11 horas aí da manhã, junto com... A telefone... Está complicado no Rio de Janeiro, a telefonia celular, a gente compreende. É isso que a gente... Vamos ver. Presidente, está ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo? Por favor, presidente. Estou ouvindo, pode falar. O senhor está a caminho da sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro? Nesse momento, não. Estou aqui no centro de treinamento antes de ir para lá. Daqui a pouco eu estou indo para lá. Perfeito. Fla-Flu cancelado mesmo, Fla-Flu né, presidente? cancelado. Tem clima para Fla-Flu? Não tem, né, presidente? Tem clima nenhum, né? Claro que não. Não tem de ter jogo de futebol com esse ocorrido aí. Muito bem. Presidente, até para a gente apurar aqui, para a gente entender, num momento como esse, presidente, quando vocês prestam solidariedade e apoio, que tipo de apoio nesse momento o Fluminense pode prestar ao Flamengo? Olha, assim, tem o básico, né, que é nota oficial. A gente decretou luto de 3 dias no Fluminense.
E para a gente isso é muito sério, porque a gente trabalha muito com base. Nossas crianças para a gente são tudo e dói na gente. Claro que não na intensidade deles, mas dói muito na gente isso que aconteceu. E só cabe a gente se colocar à disposição e o que for solicitado a gente fazer para tentar diminuir o sofrimento das pessoas de lá. Porque nessa hora não tem clube, não tem adversário, o que tem é diminuir o que for possível os danos e o sofrimento. Perfeito. Presidente, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Fox. Força aí também para vocês, né, que estão diretamente envolvidos no futebol, especialmente no futebol carioca. E a gente aguarda informações sobre os desdobramentos dessa reunião às 11 horas, presidente. Tá bom, até logo. Tá legal. Presidente Pedro Abad, do Fluminense, nesse momento está no CT do Fluminense, que também fica aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, no CT tricolor, e em seguida vai se deslocar para a sede da federação no Maracanã, fica próximo ao Maracanã, para justamente lidar, né, para poder despachar com relação ao Clássico Fla-Flu. Calheiros, à medida em que alguns parentes, né, a gente viu mães de jogadores já comparecendo em frente ao CT Ninho do Urubu, e muitos nomes começam a ser ventilados, a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Nomes confirmados oficial, né? Até o momento, pessoal, de vítimas dessa tragédia, apenas, veja bem, apenas os nomes das vítimas encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na zona oeste, aqui do Rio de Janeiro. Cauã Emanuel Gomes Nunes, 14 anos, está fora de risco. O Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, fora de risco, segundo o hospital. Inspira cuidado o quadro desses dois jogadores da base do Flamengo, mas não correm mais risco de morte. Situação crítica, bastante complicada, do goleiro Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos. Ele está sendo encaminhado para o Hospital Pedro II, hospital que é referência no tratamento e no socorro de vítimas de incêndios, né, de queimados. Né? Então, é referência no Rio de Janeiro. Então, esses são os nomes confirmados de momento, Calheiros. Pois enfim, a gente repete aqui a informação, né, que a programação da base do Flamengo previa a volta dos treinos na próxima segunda-feira, né? Esses meninos que, infelizmente, estavam no alojamento durante o incêndio, justamente por conta de não morarem, não residirem no Rio de Janeiro, eles ficaram alojados. Então, o alojamento estava, distante da sua capacidade máxima, né? A entrevista dessa mãe... Estava bem abaixo a presença dos meninos que ocupam aquele alojamento. A entrevista dessa mãe dá um tom, assim, do drama, né? Ela disse, olha, se meu marido e eu não tivéssemos tomado a decisão da nossa família morar próximo ao CT Ninho do Urubu, certamente meu filho estaria no alojamento. Pois é um drama. Muitos familiares recorrem, né? Vem de outro estado. Vem de outro estado, enfim, acaba alugando, até comprando residências ali próximo ao CT Ninho do Urubu, que é uma área residencial. É uma região residencial, ali em Vargem Grande. CT Ninho do Urubu, um investimento grande do Flamengo, o segundo módulo, né, Calheiros, foi recém-inaugurado essa semana, né? Sim. Essa semana, um investimento... porque o módulo profissional que foi construído, né, para a categoria principal do Flamengo, o antigo módulo que recebia os atletas profissionais, a partir da inauguração desse novo alojamento, os meninos da base herdaram esse módulo da categoria profissional. E, além disso, foi feito um outro alojamento, né? Justamente para receber meninos que chegam para fazer testes, que acabam num primeiro processo, né, de testes físicos, fisiológicos, e mesmo que não continuem no clube, eles ficam alojados ali até serem desligados do Flamengo. Mas esses meninos que estavam aí, a informação é de que eles já estavam integrados às categorias de base do Flamengo. Meninos entre 15 e 17 anos. 14, estavam de folga. 14 e 17. 14, obrigado. Eu tenho a informação que alguns estavam fazendo testes, né, no Flamengo. Ou seja, estavam realmente naquele princípio ali, fazendo testes, chegando ao Flamengo para iniciar ali um processo de testes. Chama muita atenção a informação de que, de fato, o planejamento das categorias de base do Flamengo era de folga neste final de semana e a retomada das atividades já na segunda-feira. A gente imagina um grande número de atletas que estava aí
de folga, curtindo esse finzinho de férias. E olha, por bem, né? Porque se tivesse rolando de fato os treinos... A tragédia teria sido ainda maior, né? Para mim, toda tragédia ela é grande, sim, né? Mas, enfim, as vítimas, o número de vítimas podia ser bem maior. A gente está com imagens aí justamente dos novos módulos, né, do CT Ninho do Urubu, do futebol profissional, inaugurado recentemente, daquilo que a gente estava falando. Olha, e consegui contato agora com o Rubens Lopes, presidente da FERJ. Ele me informa que também está a caminho da sede da federação para participar dessa reunião, mas já me adianta aqui que vai adiar a rodada inteira. Fla-Flu não será realizado amanhã. Vasco e Resende também não será realizado no domingo. Ele já está a caminho e vai enfim, deliberar sobre essa situação da rodada das semifinais da Taça Guanabara nessa reunião agendada para as 11 horas. Repito, eles não contam com representantes do Flamengo num momento como esse. Vai tratar do caso justamente com representantes do Fluminense, do Vasco, do Resende e também dos detentores dos direitos de imagem. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, informações da produção do Fox Sports, a caminho neste momento do CT Ninho do Urubu. O clube vai se pronunciar em breve sobre essa tragédia. As informações, até para quem está chegando agora, elas, num primeiro momento, foram repassadas por funcionários do CT Ninho do Urubu. Portanto, qualquer nome ainda lista, porque com as redes sociais começa esse absurdo, né, de nomes e começam a surgir vários e muitos nomes. Então, oficial é o que está na tela aí do Bom Dia. São 10 mortos e 3 feridos. Desses 3 feridos encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. Um está sendo transferido para o Hospital Pedro II, que é referência no tratamento de queimados. Trata-se do goleiro Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos. O estado dele é grave e, por isso, ele está sendo transferido. Não tem a confirmação oficial de nenhum nome e nem a quantidade de jogadores da base, a quantidade de funcionários que estão entre os 10 mortos nesta tragédia. Então é preciso ter muito cuidado mesmo. O Rio de Janeiro se recuperava de uma tragédia, 6 mortes devido à tempestade da última quarta-feira, aqui mesmo na zona oeste do Rio de Janeiro, que foi muito atingida por ventos de mais de 110 km por hora. Tivemos, puxa vida, uma situação bastante complicada. No momento, na madrugada desta sexta-feira, não havia energia elétrica no CT Ninho do Urubu. Informação confirmada pelo Corpo de Bombeiros e por funcionários do Ninho do Urubu. Então, e também a telefonia estava e ainda está, Calheiros, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, bastante complicada. A primeira ligação que o Corpo de Bombeiros recebeu foi às 5 horas e 17 minutos. Informação trazida aqui no Bom Dia Fox. Um funcionário de um condomínio vizinho ao CT Ninho do Urubu escutou uma explosão. Por volta de 5 horas da manhã. Por volta das 5 horas da manhã. O bombeiro, a primeira viatura do Corpo de Bombeiros, chegou ao local entre 5h30 e 5h35 da manhã. Isso. Então a gente está calculando aí um tempo de 35 minutos. Vamos voltar ao CT Ninho do Urubu, então, com outras informações ao vivo. A gente volta a falar com o João Venturi. Por favor, João. Olha, Calheiros, está entrando neste momento, vocês estão vendo aí, ó, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, está chegando agora no CT Ninho do Urubu. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não está aqui ainda. Segundo uma informação da assessoria de imprensa do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim está a caminho. O Flamengo deve se pronunciar a qualquer momento sobre o que aconteceu no CT Ninho do Urubu por volta de 5h20 da manhã, quando o incêndio tomou conta de um alojamento onde meninos das categorias de base do Flamengo estavam alojados, hospedados, estavam dormindo. Temos notícias até agora de 10 mortos e 3 feridos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, muita gente ainda do lado de fora, pessoal tentando conseguir uma imagem por esse vão da porta, porque a gente não consegue ter acesso ao que está lá dentro, então por esse vão a gente consegue ver uma movimentação de bombeiros, de funcionários do Flamengo também passando por aqui. Só que a quantidade de curiosos e de imprensa aumenta a cada minuto que passa aqui na porta do centro de treinamento Ninho do Urubu. A gente está aguardando, daqui a pouquinho o Rodolfo Landim passa por aqui, a gente vai tentar mostrar ainda dentro do Bom Dia Fox e, claro, também ouvir esse pronunciamento oficial do Flamengo para tentar explicar de fato o que aconteceu. Mas, segundo os bombeiros, ainda é preciso uma perícia para apontar a causa do incêndio. As informações ainda estão cruzadas, a gente ainda não consegue apurar
todos os detalhes com mais precisão, porque as informações chegam aos poucos aqui para a gente, ainda não tem nenhuma informação oficial mesmo por parte do clube, mas assim que a gente tiver qualquer novidade aqui, a gente volta a chamar vocês aí no estúdio do Bom Dia Fox. Perfeito, perfeito, João Venturi. Olha, Jackson, até agora há pouco eu disse que essas vítimas, eles eram meninos já integrados às categorias de base, e agora não, a versão é de que eles estavam realmente em teste, né, em teste. Por isso até confirma ainda mais essa informação, né, de que esses meninos em teste, geralmente, eles ficam nesse alojamento antes de seguirem para o definitivo, que são aí sim atletas do Flamengo. Né? Portanto, nessa relação, nessa lista das vítimas, 5 meninos de São Paulo, chegaram de São Paulo. E entre os hospitalizados, o Cauã e o outro, o Fortaleza. Francisco, né? O Francisco, conhecido como Fortaleza. A Daniela Boaventura está ao vivo em frente